Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês este livro aqui, Ho'oponopono, a antiga prática havaiana da gratidão e do perdão, de Carole Berger. Este livro aqui ela coloca a seguinte informação: este precioso guia o conduzirá através das leis simples do Ho'oponopono, a sabedoria ancestral dos anciões havaianos, ao praticar o arrependimento, o perdão, a gratidão e o amor. Alcançamos a cura de nós mesmos e dos nossos relacionamentos com os outros. Repleto de pequenas preciosidades de sabedoria e lindamente ilustrado, este livro mostra como podemos nos libertar de antigas memórias e traumas e aprender com todas as situações que nos são apresentadas. Uma dádiva inspiradora para todos que buscam a sábia instrução da prática do Ho'oponopono. Este livro eu achei bem interessante, porque ele sai daquele sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, que muitas pessoas ficam falando e às vezes nem sabem qual o real significado de cada frase pronunciada. Ou fico que nem papagaio falando ali, como eu já comentei com vocês em outros vídeos. Para mim não funciona assim, ficar repetindo, para mim não funciona o Ho'oponopono. Colocar ali uma frequência onde tem uma música que coloque o Ho'oponopono, que fale as palavras, ok, porque eu acredito que ali que fica limpando. Enquanto a música toca, eu fico com meus pensamentos e tá tudo bem. Para mim funciona assim, ou realmente falar as palavras com uma intenção clara e objetiva. Eu acho que dessa forma, para mim, funciona, tá bom? Se você funciona falar 1000 vezes Ho'oponopono por dia, tá tudo bem, mas para mim não funciona. Para mim tem que ser agradável, e ficar repetindo que nem papagaio para mim não é agradável, não me sinto bem. Tem que limpar isso? Posso até, na verdade pode até ter que limpar, mas enquanto para mim não for bom, eu não sentir no meu coração que está bom, então eu vou fazer da forma que eu me sinto melhor e mais confortável. Mas vamos lá, para este livro aqui. Este livro aqui, então, ele é um livro de capa dura, e todas as páginas dele ele tem pinturas, desenhos, colorido. Ele é muito colorido esse livro, ele é muito bonito esse livro. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês alguma informação dele. Mas para isso, para vocês terem ideia, eu achei muito interessante esse livro, que eu vou pegar uma página aleatória. Não vou definir nada. É a página aleatória. Foi essa página aqui. E ele fala da seguinte situação: perdoar é aceitar o desapego do passado. Interessante. Vou ler essa parte para vocês. O perdão não significa aceitar tudo, negar a responsabilidade da pessoa que nos magoou, justificar ou minimizar o mal que nos foi feito. O que aconteceu, aconteceu. Ninguém pode apagar o ato que nos feriu. Por outro lado, todas as emoções que ainda nos fazem sofrer devem ser trabalhadas. A marca que ficou no corpo, nas emoções e na energia precisa ser removida. O perdão tem um poder de libertação tão grande que não fazer uso dele equivale a escolher continuar afundado na culpa, na amargura e até na depressão. Esses sentimentos nos fazem algum bem? É claro que não. Na maioria das vezes, pesam sobre nós e nos impedem de seguir em frente. Quando nos livramos deles, tornamos-nos capazes de nos libertar do passado e lançar luz sobre o presente, momento a momento. Estamos redesenhando nosso presente e redefinindo nossa realidade. Se neste exato instante, aqui e agora, decidirmos nos libertar das memórias passadas que se tornaram dolorosas demais,
ou de um padrão de comportamento que perdeu a utilidade, teremos o poder de fazê-lo. Basta recorrer às energias da lei do perdão. Interessante, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. A prática da vasilha de luz. Os havaianos têm uma vantagem sobre nós. Aprendem desde a infância a limpar os pensamentos e ações que a cada dia podem ser um obstáculo ao fluxo da vida. Para garantir que as crianças sejam educadas neste espírito desde cedo, os anciões lhes contam uma história que vem sendo transmitida há séculos, de geração em geração: a vasilha de luz. Cada criança nasce com uma vasilha de luz perfeita. Se a criança aprender a cuidar dessa luz com amor e respeito pela vida, crescerá forte, poderosa e em comunhão com o universo. Será capaz de nadar com os tubarões, cantar com os pássaros e compreender bem todas as coisas. Porém, a cada vez que ela se voltar para o medo, a preocupação, a dúvida ou os pensamentos negativos, deixará cair uma pedrinha em sua vasilha de luz. Assim fazendo, perderá um pouquinho de luz, pois a luz e a pedra não podem ocupar o mesmo espaço. Se a criança continuar acrescentando pedras na vasilha, virá um dia em que ela ficará cheia. Já não conterá luz alguma, e a criança se tornará pedra. Assim como a pedra, a criança já não será capaz de crescer e florescer, já não será capaz de fazer um só movimento. Será cortada do fluxo da vida. Por outro lado, se a criança se cansar de ser pedra, tudo o que terá a fazer é perdoar aquela parte de si mesma que encheu a vasilha de pedras. Assim fazendo, ela irá virar a vasilha de boca para baixo, a fim de que as pedras caiam no chão. A luz poderá então voltar a brilhar de novo. Essa antiga analogia era usada para ensinar as crianças pequenas a assumir a responsabilidade por suas ações e seus pensamentos. Infelizmente, a prática vem se tornando cada vez mais rara à medida que o mundo moderno vai assumindo o lugar dos antigos costumes. A história reflete não somente a verdadeira natureza humana, mas também o poder do perdão e o abandono do sofrimento do passado. De acordo com a tradição, cada um de nós tem de aprender a escolher o pono, ou aceitar as consequências das alternativas a ele. Alguns avós davam uma vasilha todo dia para as crianças. No fim do dia, pediam que lhes trouxessem a vasilha. Viam então quantas pedras haviam sido colocadas nela. Em dias bons, havia somente uma ou duas. Pedia-se então à criança que virasse a vasilha de boca para baixo. Com a ajuda dos adultos, ela tomava consciência dos pensamentos e ações do dia e prometia prestar mais atenção no dia seguinte, a fim de acumular menos pedras. Se por outro lado a vasilha estivesse cheia, pedia-se que a criança que fosse nadar no mar, meditar e purificar-se de todos os pensamentos e ações negativas do dia. De acordo com essa história, para mudar, bastava admitir estar cansado de ser uma pedra. Talvez essa prática ancestral possa ser usada mesmo hoje para nos ajudar a tomar cada vez mais consciência de nossos pensamentos e ações. A vasilha de luz na vida cotidiana. Escolha uma vasilha que lhe pareça bonita e reúna algumas pedras. Estas simbolizarão os pensamentos, emoções e comportamentos que você sabe serem negativos. Divirta-se durante alguns dias com esse jogo havaiano. Tome consciência de suas interações com os outros e consigo mesmo. Toda situação na vida pode se tornar uma oportunidade de prática. Um colega agressivo, você vai entrar no jogo dele e se tornar agressivo também?
ou vai ficar na defensiva? Como reagir? Esta está em uma longa fila no supermercado e a caixa é lenta. Quais emoções são despertadas? Você começa a julgá-la e criticá-la mentalmente ou aceita o momento sem nenhuma emoção? Se não tiver uma vasilha, visualize a pedra que está colocando ali dentro por ter deixado que pensamentos ou sentimentos negativos invadam seu coração e sua cabeça. No fim do dia, pare um pouco e reflita em tudo o que aconteceu. Adote a perspectiva neutra de um observador desapegado dos assuntos em questão. Repasse o filme dos pensamentos e ações que marcaram o seu dia. Sua vasilha está cheia de pedras? Cheia até a metade? Quase vazia? Interessante, né? Eu achei bem interessante esse livro, né? Se alguém tiver a oportunidade de ler, ele é bem interessante. Ele traz uma outra informação do Ho'oponopono mesmo, né? Ele traz aquela essência lá dos havaianos, né? Ele não fica no sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ele traz mais informação, ele traz esses pensamentos, porque o que muitas vezes acontece é de a gente passar o dia, às vezes, aborrecido, desapercebido, reclamando. Eu rezo durante a noite, mas do dia me acontece um monte de coisa. Sim, mas o quanto você carrega isso durante o dia? Eu me lembro de uma vez me contaram uma história de um monge que foi passar por um rio e tinha uma mãe com uma criança e ela não conseguia passar por esse rio. E o monge, ele não podia tocar numa mulher. E ele tocou nela para poder atravessar, para ajudar ela a atravessar o rio. E o outro monge que estava com ele criticou ele, disse que ele não podia ter feito aquilo porque era uma ofensa. E passou o dia inteiro falando sobre isso com o monge, falando para ele que ele não poderia ter feito aquilo. E chegou um momento do dia que o monge olhou para ele, o que tinha levado a criança, a mãe e o filho para o outro lado do rio, e disse para ele o seguinte: eu levei eles para o outro lado do rio e eu deixei lá, e você carregou ele durante o dia inteiro. Isto é, às vezes acontecem determinadas situações na nossa vida que a gente fica remoendo, lembrando daquele fato desagradável o dia inteiro. Quando você expande um pouco a sua consciência, você entende que aquilo não é agradável, que aquilo não vai fazer uma construção para você, não é interessante manter-se naquela vibração baixa, e você vai mudar. Vai começar a pensar em outras coisas, vai começar a achar outras situações para que você possa não entrar naquela vibração. E é essa que é a diferença de você expandir a sua mente, de você buscar cada dia mais informação, de você ler cada dia mais. Esse para mim é um grande aprendizado, é não ficar remoendo aquela informação que para mim não foi agradável. Eu me irrito, claro que eu me irrito, eu sou ser humano, eu me irrito, eu fico braba, mas a diferença é que eu não fico braba por muito tempo, eu não fico irritada por muito tempo, eu não fico estressada por muito tempo, porque eu já aprendi, ok, isso é uma situação em que não me é agradável para mim, então eu mudo a minha frequência. Eu vou escutar uma música, eu vou dormir com uma meditação que me agrada, vou fazer qualquer outra coisa, mas eu tiro o foco daquilo que eu não quero. E isso leva um certo tempo, leva bastante tempo aí para poder aprender isso. E muitas vezes a gente sabe
que tem que fazer dessa forma. Às vezes a gente sabe que não é interessante para a nossa vida ficar remoendo aquele passado, ficar remoendo aquela situação que aconteceu. Mas a gente fica. Eu já estou conseguindo não ficar remoendo as informações que não são agradáveis para mim. Eu espero que vocês também consigam, e que se já estão conseguindo, fico muito feliz com essa situação. E esse Ho'oponopono aqui, este livro, ele realmente traz uma outra perspectiva, umas outras informações. E essa questão da pedra é bem interessante a gente poder estar analisando e fazendo até o exercício, né? No final do dia, rever aquelas situações, porque a gente começa a enxergar aquela situação não do ponto de vista de vítima. A gente começa a olhar aquela situação sobre um outro ponto de vista, no que a gente pode aprender com aquela situação, como a gente reagiria novamente se acontecesse aquela determinada situação que não foi agradável para nós. Então, para mim, esse livro é um grande ensinamento, tem muita informação nele. Gostaria de poder ler todo ele para vocês, porque é bem interessante, mas fica aqui a dica deste livro aqui da Carole Berger, ok? Espero que vocês tenham gostado desse trechinho deste livro. Fiquem todos com Deus, com o Criador de tudo que é, com eu sou, enfim, aquele ser que você acredita ser algo que faz toda a diferença na sua vida, ok? Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.